Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, né, para mais uma aula de gramática, tá certo? E hoje nós vamos aprender, né, sobre frase, oração, período simples e composto, tá certo? Então são coisas simples, né, mas que requerem nossa atenção, né? Porque aí pode ser que vocês iam se confundir, né, com relação a um e a outro. Então, com atenção, né, a gente vai conseguindo aí definir, né, e diferenciando cada um desses pontos, tá bom? Então, vejam só. Para nós estudarmos sobre frase e oração, é importante que nós temos em mente o que é um verbo, né? Que como nós estudamos agora há pouco os verbos, tá? Tá bem fresquinho na memória de vocês, na cabecinha de vocês. Então vai ser super tranquilo. Então olha só, verbo, né? Vai ser aquela palavrinha que vai expressar uma ação, um estado, mudança de estado ou um fenômeno da natureza, certo? Então essa palavrinha que expressa essas coisinhas chamamos de verbo, ok? E aí vamos agora para a frase e oração. E o que é uma frase? Então, frase é todo aquele enunciado, aquela fala, né, que tem um sentido completo, né? Tudo que eu falo que tem um sentido completinho, eu chamo de frase, certo? Então, ó, não é porque é frase que tem que ser aquela coisa extensa, não, certo? Uma frase pode ser simplesmente uma palavra, né? Tendo sentido completo, eu denomino de frase. Por exemplo, bom dia, certo? Ó, bom dia, né? Curtinho, mas é uma frase. Por quê? Porque tem um sentido completo. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A palavra socorro, uma palavrinha só, né? Então vejam que também tem sentido completo. Dá para vocês entenderem o que eu estou querendo transmitir, né? Através dessas frases que eu acabei de citar, certo? Então vejam só, frase é todo aquele enunciado que tem um sentido completo, certo? Diferente de oração, tá? Não é aquela oração que a gente reza na igreja, não, tá? É oração. O que é uma oração? Então vejamos, a oração, né, é aquela frase que possui um verbo, tá bom? Para isso, né, para essa definição, nós temos dois tipos de frase, né? Nós temos a frase nominal, que é aquele enunciado que tem sentido completo e que não possui verbo. Como eu falei, bom dia, né? Boa noite, boa tarde, socorro. Então, essas frases, elas não possuem verbos. Então, eu chamo de frase nominal, ok? Já a frase que tem verbo, eu chamo de frase verbal, né? Porque ela possui um verbo. A menina chegou tarde, né? Então veja aí, a menina chegou tarde. Então esse chegou é um verbo, do verbo chegar. Então eu já chamo de frase verbal, porque possui um verbo, né? E aí essa frase verbal está diretamente ligada à oração, né? Por quê? Porque a oração é aquela frase, né, que gira, que possui um verbo, que gira em torno de um verbo, tá bom? Então peguem aí o livro de vocês e abram na página 271 para vocês acompanharem, né, alguns exemplos que eu vou usar aqui do livro para vocês perceberem o que é frase e o que é oração. Nós temos aí o canto da flauta mágica, o Irapuru. Vejam só, o canto da flauta mágica, o Irapuru. Nesta frase, né, tem um título aí, né, que tem um sentido completo e que não possui verbos. Então eu chamo, né, de frase nominal, tá? Porque tem sentido completo e não possui verbo, frase nominal, né? Agora, quando eu tenho havia na tribo um jovem que tocava maravilhosamente flauta. Havia na tribo um jovem que tocava maravilhosamente flauta. Então veja que nesta frase, né, ela já tem verbos. Então havia, vem de haver,
Tocava vem de tocar. Nós tínhamos dois verbos. Então eu chamo já de oração, tá? Porque ela tem verbos. E qual a diferença de oração para frase verbal? Frase verbal é aquela que só possui um verbo, tá? Então esse exemplo não se encaixa em frase verbal porque nós temos dois verbos aí, né? Então quando tem dois verbos eu chamo de oração, tá bom? Oração é quando tem um ou mais verbos. Eu chamo de oração, tá certo? Então aí na página 272 do livro de vocês, nós temos o período, né? Que também já é outra coisa. Nós vamos ver agora o período simples e o período composto. Veja que um assunto puxa o outro. Frase, aí gera oração. Oração agora vai gerar os períodos, ok? Então prestem bem atenção. Então vejam aí a definição aí, né, de período no livro de vocês, na página 272. Então período, né, é a frase verbal que possui, né, uma ou mais orações, certo? Ou seja, tem mais de um verbo, né? Porque eu chamo de oração aquilo que tem mais de um verbo, ok? Então, esse período vai ser aquele enunciado que também terá um sentido completo, certo? E vai ser iniciado com letra maiúscula e terminado com um ponto, todo final, interrogação, exclamação, certo? Sempre terá inicial maiúsculo e vai terminar com ponto. Eu chamo de período, certo? Então esse período, ele é classificado de duas formas: o período simples e o período composto. E quando é que esse período é simples? Quando ele só tem um verbo, certo? Letra inicial maiúscula e terminada com ponto. Um verbo só, período simples. Quando tem mais de um verbo, ou seja, quando tem mais de uma oração, eu chamo de período composto, certo? E aí vai ser a mesma coisa, inicial maiúscula, né, e termina com ponto final. Não necessariamente tem que estar separado, né, mas esse período ele pode estar junto, duas orações, uma juntinha da outra, tá certo? Então, duas ou mais orações eu chamo de período composto. Vamos aqui a um exemplo. Então, veja aqui um exemplo, né, de uma frase que tem apenas uma oração. Semana passada, visitamos o shopping. Então, vejamos aí. É possível contar, né, a partir dos verbos, quantas orações essa frase tem, né? Esse período dessa oração tem. Então, vejam lá. Semana passada, visitamos o shopping. Então, esse visitamos é o verbo, porque vem do verbo visitar, né? Se eu tenho um verbo, eu tenho aí apenas uma oração, né? Que eu posso chamar também de período, porque inicia com letra maiúscula e termina com um pontinho final, certo? Já aqui eu tenho, ó, o professor pediu atenção e os estudantes ouviram em silêncio. O professor pediu atenção e os estudantes ouviram em silêncio. Então vejam, pediu, né, e ouviram são dois verbos. Pediu vem de pedir, ouviram vem de ouvir. Então eu tenho dois verbos aí, certo? Então eu tenho duas orações, um período composto, né? Porque inicia com letra maiúscula, termina com ponto e tenho dois verbos. Então eu tenho aí um período composto de duas orações, certo? Vai ter períodos com 3 orações ou mais, certo? Dependendo aí do texto, certo? Que vocês estiverem aí entrando em contato, certo? Então isso, gente, vai facilitar muito agora, a partir de agora, né? As produções textuais de vocês, né? Sabendo o que é agora frase, oração e período, vocês vão estruturar melhor o textinho de vocês, tá bom? Então, como atividade, né, eu quero que vocês façam aí o estudo da língua na página 271, certo? E aí também as atividades, que vai até a página 273. Então, 271 a 273 nós temos a atividade, certo? Essas questões devem ser respondidas no caderno de gramática, ok? Página 271 a 273.
173. Caderno de gramática, só as respostas, ok? Então, um beijo. Qualquer dúvida, gente, perguntem, certo? Na aula, na correção, nas revisões para a prova. Não fiquem com dúvidas, tá bom? Vocês têm que entender o conteúdo direitinho para poder, ó, tirar 10 nas provas, certo? Então, tchauzinho. Um beijo para vocês. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.